Ela foi traída, humilhada, abandonada com uma caixa cheia de palavras que machucavam mais do que silêncio. Mas o que ela não sabia é que aquelas cartas escondiam algo ainda mais profundo. Décadas depois, Clara descobre o verdadeiro motivo por trás da traição, e a revelação envolve sua irmã desaparecida, segredos familiares e um homem que parecia nunca envelhecer. Assista até o final e descubra por que guardar aquelas cartas foi a única coisa que a manteve viva. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal para mais histórias que tocam a alma. Aquela caixa de papelão já devia ter ido embora há anos. Eu sabia disso. Cada vez que esbarrava nela, no alto do armário do quarto de visitas, meu coração dava um pequeno salto. Não porque ela tivesse algo valioso, mas porque ela pesava. Não de peso físico, mas de lembrança, de dor, de um tempo que ficou preso ali dentro, dobrado, assinado, selado. E mesmo assim, nunca tive coragem de jogá-la fora. A verdade é que eu já havia esquecido da maior parte das palavras. Não das cartas, mas das palavras. Era como se minha mente tivesse apagado os detalhes para me proteger. Só que naquele domingo, com o cheiro de mofo no ar e a casa em silêncio depois da visita da minha filha, eu subi no banco e tirei a caixa do armário. Não porque eu queria, mas porque, de alguma forma, eu sentia que era chegada a hora. Abri lentamente, como quem desenterra um corpo. O papel amarelado, dobrado com cuidado, preso por uma fita azul que já desbotava. A primeira carta estava ali, exatamente como eu lembrava. Meu amor, começava. E eu, que tinha prometido nunca mais chorar por ele, senti os olhos queimarem. Não sei por que guardei. Juro que não sei. Ou talvez saiba, mas ainda não consigo admitir. Talvez por vergonha. Talvez por medo de esquecer. Ou talvez, e isso me dói dizer, porque por mais que ele tenha me traído, por mais que ele tenha destruído tudo o que construímos juntos, uma parte minha ainda precisava lembrar quem eu fui enquanto amei aquele homem. Me chamo Clara, tenho 58 anos, e essa não é uma história de amor. É uma história de silêncio, de cartas que deveriam ter sido queimadas, mas que ficaram comigo como testemunhas de tudo que nunca contei a ninguém. Eu conheci o Daniel numa manhã de fevereiro. Eu estava atrasada, com os cabelos molhados e o vestido colando nas costas por causa do calor. Ele segurava a porta da padaria para mim, com um sorriso gentil e olhos que pareciam ver além do que eu mostrava. Eu lembro de pensar, é só um homem educado. Mas quando ele me olhou de novo, como se me reconhecesse de algum lugar que nem eu sabia existir, eu me perdi. Ele era doce, atento, do tipo que perguntava como foi meu dia e realmente queria saber. Me escrevia bilhetes quando ia trabalhar cedo. Me fazia café na xícara que dizia sua braba favorita. Me chamava de estrela teimosa, porque eu nunca pedia desculpas de primeira. Durante 3 anos, fomos isso, um clichê bonito. Até que a primeira carta chegou. Não foi uma carta de amor, foi uma carta de desculpas. Eu lembro de estar sentada na varanda, com os pés dentro da bacia de água morna e sal, tentando aliviar o inchaço das pernas. A carta chegou dobrada dentro de um envelope sem remetente, mas com a caligrafia dele. Clara, preciso te contar algo antes que descubra por outra pessoa. Era a primeira frase. Meu coração parou. E por um segundo, eu pensei que fosse sobre a mãe dele, ou o trabalho, ou alguma dívida. Mas não, era outra mulher. E pior, uma que eu conhecia, uma que havia estado na minha sala semanas antes, sentada no meu sofá, tomando café com as pernas cruzadas e um sorriso largo. Uma que até então eu chamava de amiga. Eu não gritei, não chorei, não liguei para ele. Eu dobrei a carta, com as mãos tremendo, e coloquei de volta no envelope. Depois, fui até a gaveta da cozinha, peguei uma caixa de fósforos e não consegui riscar. O fogo me pareceu fácil demais, imediato demais. Eu queria que aquilo doesse, que demorasse, que eu sentisse cada letra daquelas palavras queimando aos poucos dentro de mim. No dia seguinte, ele apareceu, chorando,
implorando, dizendo que tinha acabado, que foi um erro, que me amava. E eu não disse nada. Eu apenas entreguei a ele um envelope, com a carta dentro. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos e perguntou: "Por que você não jogou fora?" Eu não respondi, porque eu mesma não sabia. Mas naquela noite, depois que ele foi embora, eu tirei a carta da bolsa e guardei na caixa. A primeira. Depois disso, vieram outras. Cartas tentando me convencer. Explicações, confissões, recordações do que fomos. Fragmentos do homem que ele queria ser. Declarações que chegavam sempre tarde demais. E eu lia tudo. Às vezes com raiva, às vezes com saudade, às vezes desejando nunca ter aprendido a ler. Mas não respondia. Nenhuma vez. A caixa foi ficando cheia. E eu fui ficando vazia. Até que um dia ele parou de escrever. Não foi um rompimento claro. Não houve adeus. Simplesmente silêncio. As cartas pararam. As ligações cessaram. E num gesto cruel de ausência, ele sumiu. Passei anos achando que ele tinha escolhido desaparecer, que havia ido embora para outro país, que tinha recomeçado do zero em algum lugar onde meu nome não existisse mais. E por muito tempo, isso me bastou. O orgulho me protegia da dor. Mas a verdade chegou tarde. Quase 20 anos depois. Foi a última carta que me contou. Uma carta que não veio pelo correio, nem pelo Daniel. Uma carta que alguém colocou na minha porta numa tarde chuvosa, num envelope velho, com meu nome escrito à mão, como se o tempo tivesse voltado só para me ferir mais uma vez. E o que estava escrito ali? Bom, isso eu conto depois. A chuva caía fina, quase como se hesitasse em molhar o mundo. Eu tinha acabado de tirar o bolo do forno, daqueles de laranja com cobertura de açúcar queimado que minha filha dizia ter gosto de infância. A casa estava cheia do cheiro de lembrança e vazio de qualquer som, além da goteira no canto da janela da sala. Foi quando ouvi a campainha. Não esperava ninguém. Na minha idade, as visitas sem aviso são quase sempre enganos ou vizinhos perdidos. Fui até a porta com o pano de prato ainda nas mãos, os óculos meio tortos no rosto. Abri. Não havia ninguém, a não ser por um envelope. Simples. Desgastado. Com meu nome escrito com uma letra que eu não reconheci de imediato. Peguei. Estava seco, apesar da chuva. E pesado. Como se carregasse mais que papel. Fechei a porta, o coração já acelerando por instinto. Sentei-me à mesa, empurrando a travessa com o bolo para o lado. E encarei aquele envelope como quem encara um velho inimigo. Abri com cuidado, rasgando apenas a lateral. Dentro, havia 3 folhas dobradas. Nenhum remetente. Nenhuma assinatura. Mas o conteúdo me roubou o ar. Clara, se você está lendo isso, é porque o tempo finalmente decidiu revelar o que escondi de você. Não porque eu quisesse, mas porque alguém precisou contar o que eu não tive coragem. As mãos começaram a suar. A letra era firme, pausada, e de repente, estranhamente familiar. Mas não era a de Daniel. Não era a voz dele. Continuei lendo. Durante todos esses anos você acreditou que ele foi embora, que escolheu o silêncio. Mas isso não é verdade. Daniel não abandonou você. Ele foi calado. Por mim. E por isso você merece saber. Minhas mãos tremiam. A cabeça começou a doer. Era como se alguém tivesse aberto uma ferida antiga com um bisturi afiado, bem no ponto exato onde eu havia costurado o silêncio. Meu nome é Helena. E eu fui a outra mulher. A mulher pela qual você foi traída. Aquela que você chamava de amiga. Por um segundo, achei que fosse alguma brincadeira cruel. Que alguém tivesse descoberto minha história. Talvez algum parente distante, ou uma vizinha fofoqueira, e estivesse me provocando. Mas havia algo naquelas palavras que não deixava espaço para dúvida. Era ela. Era mesmo ela. Na época, eu me apaixonei por Daniel com a intensidade de quem acha que merece mais do que tem. Eu era infeliz. E invejava você. A maneira como ele falava de você, quando achava que não estava dizendo nada. Eu não roubei seu marido porque queria o amor dele. Eu fiz isso porque queria ser você.
As lágrimas vieram como se tivessem sido mantidas em espera por décadas. Caíram sem que eu as chamasse. E nem tentei impedi-las. Mas Daniel nunca deixou de te amar, Clara. Nunca. Ele me disse isso todas as vezes. Até a última. E então, ali, no meio da segunda página, veio o corte. Um parágrafo curto. Frio. Cirúrgico. Daniel morreu há 18 anos. De leucemia. Ele estava internado em segredo, sozinho, porque não quis que você visse ele definhar. Porque queria que você se lembrasse dele como era. Forte, inteiro, seu. E porque eu prometi a ele que não deixaria você saber. O mundo parou. Senti um vazio tão grande se abrir dentro de mim que tive que me segurar na cadeira para não cair. 18 anos. Eu havia passado 18 anos acreditando que ele me abandonou, quando na verdade ele estava morrendo. Morrendo em silêncio. E, me protegendo, ele escreveu cartas até o fim. Algumas você recebeu. Outras, eu não tive coragem de enviar. Guardei comigo. E agora, antes de partir, porque estou com a mesma doença que o levou, senti que era hora de devolver a você o que sempre foi seu. No envelope, havia mais. Um maço pequeno de cartas amarradas com barbante velho, todas com a caligrafia dele. E datas. Datas que iam além do último envelope que eu havia recebido. Cartas que ele escreveu nos últimos meses de vida. E eu ali, com as mãos trêmulas, o rosto molhado de lágrimas, e uma pergunta martelando como uma enxada na terra do peito. Por que ela fez isso agora? Abri a primeira. Era curta, escrita à mão, com a tinta falhada em algumas partes. Clara, hoje o médico disse que talvez eu não veja o Natal. Tô com medo, mas não de morrer. Tô com medo de você me odiar, de você nunca entender o que fiz. E de nunca poder te dizer que, mesmo quebrado, mesmo em silêncio, eu nunca deixei de te amar. Eu li aquilo e apertei o papel contra o peito como se ele pudesse voltar. Como se o calor do meu corpo bastasse para aquecer o tempo e reverter o fim. Mas não bastava. Nunca bastou. A verdade é que ele me traiu, sim. Ele me enganou. Ele mentiu. Mas também, ele me amou. E talvez tenha me amado de um jeito que eu nunca entendi até agora. Não sei quantas cartas havia naquele maço. Talvez 10. Talvez mais. Mas eu decidi que iria lê-las uma a uma. Com calma. Com respeito. Com o cuidado que nunca soube dar à nossa história quando ela ainda estava viva. E quando terminei de ler a primeira, e olhei para a segunda, foi então que percebi algo estranho. Muito estranho. No canto inferior da página, havia um símbolo. Um desenho minúsculo, feito à caneta. Um losango, com uma linha cortando-o no meio. Eu já tinha visto aquilo antes. Mas onde? Não estava nas outras cartas dele. Nem em bilhetes antigos. Era novo. E de repente, um arrepio percorreu minha espinha. Porque aquele símbolo não era dele. Era meu. Era um desenho que eu fazia quando era adolescente. Um rabisco que usava para assinar diários. Um símbolo que eu nunca mostrei a ninguém, a não ser a minha irmã. A minha irmã que desapareceu há mais de 30 anos. A imagem daquele losango cortado ao meio me paralisou por alguns segundos. Era só um rabisco, feito discretamente no rodapé da carta. Mas para mim parecia uma explosão. Porque ninguém, absolutamente ninguém, além da minha irmã Beatriz, conhecia aquele símbolo. Era nosso. Um segredo de infância. Um código entre nós duas. Usávamos quando queríamos esconder algo dos adultos. Quando escrevíamos cartas uma para a outra e não queríamos que nossa mãe soubesse. Era como uma assinatura invisível. Um lembrete de que não importa o que acontecesse, a gente ainda era nós. Clara e Bia. Mas Bia desapareceu. Há 32 anos. Uma noite, ela saiu para comprar remédio na farmácia da esquina. Não levou bolsa nem documento. Só a carteira do convênio e uma blusa leve. E nunca mais voltou. Nenhuma câmera, nenhuma testemunha, nenhum sinal. A polícia procurou por semanas. Meu pai envelheceu em dias. Minha mãe entrou num silêncio que durou até morrer. E eu fui morrendo por dentro em parcelas, mês após mês, até aprender a viver sem esperança. E agora, aquele símbolo,
Nosso símbolo aparecia numa carta escrita por Daniel, anos depois de Bia ter sumido. Isso não fazia sentido. A não ser que... Não. Minha mente tentou bloquear a conclusão óbvia. Mas o coração já sabia. Já estava lá, pulsando a pergunta que eu não tinha coragem de pronunciar em voz alta. Daniel conheceu minha irmã? Senti o chão sob meus pés mudar de densidade. A realidade parecia dobrar em si mesma, como se tudo o que eu sabia até agora fosse uma versão mal contada da minha própria história. Peguei outra carta. A próxima do maço. Não consegui esperar. Abri com pressa, quase rasgando a dobra. E logo nas primeiras linhas, mais uma pedra no meu peito. Hoje alguém veio me visitar. Me reconheceu do jornal. Não me disse o nome, mas deixou um desenho no guardanapo antes de ir embora. Era um losango cortado ao meio. Achei bonito. Me fez lembrar da Clara, mesmo sem entender por quê. Quando perguntei quem era, ela só respondeu: "Diz pra ela que eu também escrevi cartas, mas as minhas nunca chegaram." O ar desapareceu da sala. O sangue parecia se mover com dificuldade dentro do corpo. Era como se, pela primeira vez em décadas, um fantasma falasse diretamente comigo. A voz da minha irmã, atravessando o tempo, o silêncio e a morte. Se é que ela estava mesmo morta. Levantei-me da cadeira num impulso, tropeçando no tapete, derrubando a xícara vazia do café da manhã. Fui até o fundo da casa, onde ainda guardava uma antiga caixa metálica com objetos da Bia, fotografias, recortes de revista, pulseirinhas de festival. E no fundo da caixa, o caderno. Era um diário, mas sem cadeado. Apenas um elástico segurando as páginas já gastas pelo tempo. Abri com mãos trêmulas. E lá estava ele, o símbolo, repetido várias vezes. No canto de cada página em que ela escrevia algo importante. E uma frase, sublinhada com força: "Se um dia eu desaparecer, procure por mim nas palavras." Meus joelhos falharam. Sentei no chão mesmo, o caderno no colo e as cartas espalhadas ao redor. A história que eu achava que conhecia começou a se desmontar diante de mim, como um quebra-cabeça com peças escondidas há décadas. Daniel nunca me falou de Bia. Nunca mencionou ter visto ou conhecido minha irmã. Mas aquelas cartas, aquelas palavras, sugeriam o contrário. E mais do que isso, sugeriam que ela esteve viva muito depois do que imaginamos. Voltei à carta de Helena. Reli as últimas linhas com atenção. Algumas das cartas que devolvo hoje talvez não tenham sido escritas por Daniel. Eu recebi muitas nos anos seguintes à sua morte. Algumas pareciam vir de mãos diferentes. A caligrafia mudava, o cheiro do papel. As palavras tinham um tom familiar, mas diferente. Eu as guardei, achando que eram falsificações. Mas agora, vendo esse símbolo, acho que você precisa ler tudo, com calma, e entender o que eu nunca entendi. Cartas que pareciam não ser dele, escritas por alguém que sabia demais, que usava meu símbolo, que falava como se ainda estivesse tentando me alcançar. E então, um pensamento me atravessou com força. E se minha irmã nunca tivesse desaparecido completamente? E se ela tivesse sido silenciada? Ou pior, e se ela tivesse sido forçada a desaparecer por alguém próximo? Peguei a terceira carta do maço. Mas antes que eu abrisse, um barulho do lado de fora me fez parar. Um som seco, como um envelope escorregando por baixo da porta. Corri até lá. E lá estava. Mais um envelope, sem remetente, com a mesma letra do primeiro. Dentro dele, uma única folha. E nela, apenas uma frase. Você está mais perto do que imagina. Mas cuidado, há palavras que nunca deveriam ser lidas. Fiquei parada por alguns minutos diante da porta fechada, o envelope ainda na mão, como se ele pudesse queimar meus dedos. A frase repetia na minha cabeça como uma ameaça sussurrada. Há palavras que nunca deveriam ser lidas. Voltei à mesa com passos lentos, com medo do que mais eu pudesse descobrir. As cartas estavam ali, ainda amarradas, esperando que eu tivesse coragem de desamarrar o barbante e deixar o passado sangrar sobre a mesa da cozinha. Mas não era só passado.
Era como se essas palavras tivessem esperado exatamente esse momento para se revelarem. Como se alguém soubesse que eu estava pronta agora, mas não antes. Peguei a terceira carta. As mãos já não tremiam tanto. Não porque o medo tivesse passado, mas porque havia algo mais forte queimando dentro de mim. A necessidade de saber, nem que fosse para me despedaçar. Abri. Clara, ontem sonhei com um lugar que você me mostrou quando éramos pequenas. Um terreno baldio, cheio de mato alto, onde você dizia que havia tesouros escondidos. Não sei por que me lembrei disso agora, mas me fez pensar. Talvez ainda haja algo ali. Talvez ainda tenha alguma coisa que você precise ver. Não era a letra de Daniel, mas era como se fosse. Como se quem escrevesse me conhecesse por dentro, melhor do que qualquer um. Cada palavra carregava um tom que só alguém que viveu minha infância poderia reproduzir. Minha irmã. Era a única explicação possível. Mas por que ela escreveria assim? Por que não assinava? Por que se escondia nas sombras de outras vozes? Voltei ao diário dela. Passei as páginas rapidamente até encontrar uma anotação antiga, quase ilegível, onde ela descrevia o tal terreno. Perto de uma linha de trem desativada, a 2 quarteirões da casa da nossa infância. Fazia mais de 30 anos que eu não ia lá. O bairro mudou. As pessoas mudaram. Mas se aquele bilhete estava certo, talvez algo tivesse permanecido ali, esperando. Decidi que iria, no dia seguinte, com ou sem coragem. Mas naquela noite, antes de dormir, reli cada carta que havia recebido naquele maço, uma a uma. E a cada leitura, um detalhe novo saltava. Frases que pareciam ter sido escritas não para consolar, mas para instruir. Pequenas pistas escondidas, como se cada carta fosse parte de um jogo. Um jogo feito por alguém que sabia que eu só descobriria a verdade se aceitasse passar pela dor. A 4ª carta falava sobre uma mulher misteriosa que visitava Daniel no hospital durante a madrugada. O enfermeiro chamava ela de a sombra da porta, porque ela nunca entrava pela frente. Ficava ali, parada, olhando, e desaparecia sem dizer nada. A 5ª mencionava um caderno escondido atrás de uma parede falsa do armário do Daniel, e descrevia o conteúdo como anotações sobre Clara, lembranças da infância dela, coisas que ele não tinha como saber. A 6ª carta terminava com um aviso. Alguém estava tentando contar a verdade para você, mesmo que Daniel não soubesse. Fechei os olhos, respirei fundo, e pela primeira vez, algo muito real me atravessou como uma revelação amarga. Daniel não apenas me traiu com outra mulher. Ele pode ter me traído com a verdade. E pior, pode ter guardado segredos sobre minha irmã, sobre o seu paradeiro, sobre o porquê de ela ter desaparecido. Mas por que ele faria isso? O Daniel que eu conheci era gentil, protetor. Sim, ele errou. Mas o homem que aparecia nas entrelinhas dessas cartas, esse homem parecia envolvido em algo maior, algo que ele tentou esconder até o fim. Fui dormir com a cabeça latejando. Mas naquela noite, tive um sonho estranho. Eu estava no terreno baldio, cercada por folhas secas, e o barulho do vento passando por trilhos velhos. Minha irmã me chamava, não com palavras, mas com o olhar. Ela sorria de um jeito que me assustava, e depois virava as costas e caminhava até sumir por trás de um muro quebrado. Quando fui atrás, só encontrei uma caixa de madeira, coberta de terra. E quando abri, acordei antes de ver o que havia dentro. No dia seguinte, coloquei um casaco, amarrei o cabelo e peguei o caderno da Bia. Escrevi numa folha solta o desenho do símbolo, o losango cortado ao meio, e fui até o lugar. Era como entrar num pedaço esquecido do tempo. O terreno ainda existia, mais apertado, cercado por construções novas. Mas ali, com as ervas daninhas crescendo por entre os trilhos velhos, com o mesmo cheiro de ferro antigo. Andei devagar. Olhei ao redor. Nada parecia fora do comum, até que encontrei uma árvore. Alta, seca, retorcida, como se nunca tivesse aceitado crescer direito. E nela, entalhado com uma canivete ou faca, estava o símbolo. Exatamente como o nosso, com uma seta apontando para o chão. Comecei a cavar com as mãos.
A terra estava dura, as unhas rasgando, os dedos cortando. Mas eu continuei, até ouvir o som seco. Madeira. Era uma caixa, igual a do meu sonho. A tampa estava solta. Dentro havia papéis, muitas folhas, já úmidas, algumas rasgadas, diários, cartas, recortes de jornal. E no topo, uma fotografia. Eu, aos 15, ao lado de Bia. E alguém mais. Um rapaz. E o que me gelou a espinha não foi ver o rosto dele. Foi reconhecer que aquele rapaz não era Daniel, mas era idêntico a ele. Fiquei ali, ajoelhada na terra, com a foto nas mãos, tentando encontrar sentido para o que meus olhos viam. Eu, com o uniforme da escola. Bia, com os cabelos presos num coque desajeitado. E entre nós, aquele rapaz. Alto, magro, os olhos profundos e o mesmo sorriso torto que eu conhecia tão bem. Mas não era Daniel. Aquela foto não poderia ser dele. Era antiga demais. E mesmo que ele tivesse mentido sobre a idade, não fazia sentido. E mesmo assim, era o rosto dele. Voltei para casa com a caixa escondida dentro de uma mochila. Não queria que ninguém me visse com aquilo. Eu ainda não entendia o que estava enfrentando. Apenas sabia que o que comecei lendo como uma história de amor quebrado agora era uma porta para algo muito mais sombrio. Espalhei os papéis sobre a mesa da cozinha. Comecei pelos diários. Letras pequenas, rápidas, ansiosas. Eram da minha irmã. Ela relatava os dias com precisão obsessiva. Os horários que saía, os nomes de pessoas com quem falava, frases inteiras copiadas de conversas que ela dizia precisar guardar como provas. Ela escrevia como quem se preparava para desaparecer. E em uma das páginas, encontrei um trecho sublinhado 2 vezes. Ele não se chama Daniel, mas parece com ele, como se fossem irmãos ou espelhos. Continuei lendo. Em outra página. Ele sabe coisas que ninguém sabe. Me falou coisas da Clara que nem ela lembra mais. Disse que já a viu antes. Mas como? Onde? Quando? E por quê? Era como cair num poço sem fundo. Cada linha era um puxão para baixo. Cada descoberta, uma vertigem. A página seguinte falava de uma casa. Um chalé, descrito como o lugar onde os nomes mudam, mas as histórias se repetem. Era no interior, a cerca de 2 horas de onde morávamos na época. Um lugar que, segundo ela, esse homem frequentava. E onde, talvez, outros também o conheciam por outros nomes. Um padrão começou a se formar. Um padrão que envolvia homens com rostos semelhantes, com comportamentos parecidos, com as mesmas palavras. Daniel, o homem da foto, o estranho que visitava hospitais, o que deixava símbolos nas cartas, todos conectados, todos, de alguma forma, rondando minha vida e a dela. Peguei o caderno da Bia e voltei ao diário antigo. Comecei a comparar a caligrafia com a das últimas cartas. E sim, algumas das cartas do maço eram dela, escritas por ela, disfarçadas de cartas de amor, mas com mensagens ocultas, frases em que as iniciais das palavras formavam códigos, pistas. Ela estava me guiando, mesmo depois de décadas, e então me dei conta. Talvez Bia nunca tivesse sido uma vítima qualquer. Talvez ela tenha se afastado não por medo, mas por estratégia, por proteção. Talvez ela tivesse descoberto algo que não podia contar. Algo que, se falado diretamente, a colocaria em risco. E agora, anos depois, ela me fazia seguir suas pistas, porque talvez fosse a única maneira de eu entender tudo sem colocá-la em perigo. Voltei à foto. Observei cada detalhe. Atrás, escrito com caneta azul, havia uma frase. O nome muda, mas o olhar é sempre o mesmo. Larguei a foto e corri até minha caixa de recordações com Daniel. Peguei um retrato nosso, tirado num verão em que fomos à praia. Comparei os rostos. E não era só parecido. Era o mesmo homem. O mesmo que estava comigo aos 36. O mesmo que esteve ao lado da minha irmã quando eu tinha 15. O mesmo sorriso. O mesmo olhar. O mesmo formato da cicatriz na sobrancelha direita. Mas isso era impossível. A não ser que ele nunca tivesse dito a verdade sobre quem era. E sobre quanto tempo andava por perto.
Voltei às cartas. Agora, com um novo olhar. Comecei a buscar frases que antes pareciam apenas românticas, mas que agora revelavam algo mais sinistro. É estranho te reencontrar depois de tanto tempo. Seu rosto não mudou tanto quanto o meu. A sua irmã ainda olha como você, como se já soubesse. Cada linha era uma confissão disfarçada, e eu havia lido tudo com olhos cegos pelo ressentimento. Pela primeira vez comecei a entender. Talvez eu não tenha sido traída apenas por amor. Talvez eu tenha sido escolhida. E Bia? Bia pode ter desaparecido não porque fugiu, mas porque alguém a silenciou para que não me contasse quem ele realmente era. Fui dormir com a caixa trancada dentro do armário, mas mal consegui fechar os olhos. E no meio da madrugada, às 3h17, meu telefone fixo tocou. Sim, o fixo. O que quase ninguém usa mais. O que quase ninguém tem um número. Atendi com a mão trêmula. Alô? Nada. Quem está aí? E então uma voz sussurrada. Grave. Familiar. Você não devia ter aberto aquela caixa. E a linha caiu. Fiquei sentada na beira da cama, o telefone ainda na mão, o coração disparado como se estivesse tentando escapar do peito. A voz era dele. Eu podia jurar. Aquela rouquidão baixa, contida, como quem mede cada sílaba antes de deixá-la escapar. Era a mesma de Daniel, ou do homem da foto, ou de quem quer que fosse. Mas ele estava morto. Ou não. Naquela madrugada, não dormi mais. Acendi todas as luzes da casa. Tranquei janelas. Revirei as cartas, os diários, os bilhetes antigos. Busquei em cada palavra uma pista, uma resposta, um nome. Mas tudo o que eu encontrava eram pedaços de uma história que parecia não ter começo, nem fim, só dor. E perguntas. Quando o sol começou a nascer, fui até o espelho do banheiro. Me olhei por um tempo que não sei medir. O rosto cansado, os olhos inchados. E ainda assim, havia algo em mim que nunca tinha estado ali antes. Uma decisão. Eu ia descobrir tudo. Nem que para isso eu tivesse que me desfazer de todas as certezas. Voltei à caixa. Peguei a carta que ainda não tinha aberto. A última do maço deixado por Helena. Estava separada das outras, envolta por uma fita vermelha desbotada. Havia algo quase ritualístico nela, como se fosse a peça final de um quebra-cabeça impossível. Abri. Clara, se você chegou até aqui, então sabe mais do que deveria, mas talvez não o suficiente para se proteger. Por isso vou te contar algo que jamais contei a ninguém, nem mesmo a Daniel, nem mesmo a você, mas que de algum modo sempre esteve entre nós. As palavras seguintes pareciam deslizar sobre gelo fino. Você se lembra da sua queda? Franzi o senho. Que queda? Era verão. Você tinha 7 anos, corria pelo quintal quando escorregou e bateu a cabeça. Ficou 3 dias desacordada. Os médicos disseram que era normal esquecer. Mas você esqueceu mais do que um tombo. Esqueceu o que viu antes de cair. Meu coração parou. Era verdade. Eu caí. Ainda tenho a cicatriz escondida no couro cabeludo, sob o cabelo. Sempre me contaram a mesma versão. Um escorregão, uma pancada, nada demais. Mas você viu ele? A frase sozinha no centro da página. Você o viu antes de cair. Ele estava no quintal, parado, olhando você e Bia brincarem. Não era um parente, nem um vizinho. Era um estranho. Mas você não teve medo. Foi até ele. E antes que dissesse qualquer coisa, caiu, como se algo te puxasse. As mãos suavam, a boca secou. Depois disso, você mudou. Ficou mais quieta. Passou a falar sozinha, a escrever símbolos nas paredes. Seus pais disseram que era só imaginação infantil. Mas Bia sabia, e foi ela quem começou a escrever o diário, porque você esquecia, mas ela não. Levantei-me de um salto. Fui até o fundo do armário. Peguei uma antiga caixa de madeira que minha mãe usava para guardar documentos. Vasculhei entre certidões, cadernetas e papéis antigos. E ali estava. Um laudo médico datado de 1991. Traumatismo leve. Perda de consciência. Efeito amnésico parcial. O nome do médico. Dr. Samuel Alencar. Pesquisei no computador. Nada. Nenhuma foto.
Nenhum registro, apenas uma nota de falecimento antiga, datada de 2004. Morreu em casa, vítima de um incêndio. Nenhum parente. Nenhuma biografia. A sensação de estar sendo levada por fios invisíveis crescia a cada minuto. Voltei ao bilhete deixado sob a porta. Há palavras que nunca deveriam ser lidas. Mas eu já tinha lido. E agora elas estavam me transformando. Peguei o telefone. Liguei para Helena. O número ainda estava na agenda da minha filha, que uma vez encontrou com ela por acaso anos atrás, num encontro familiar. Chamou 3 vezes. 4. Alô? A voz era fraca, soprada, mas viva. Helena? É Clara. Silêncio. Eu sei que você está doente. Eu só... preciso saber por que você me escondeu tudo isso por tantos anos. Ela suspirou. Um som carregado de cansaço, de culpa. Porque eu tinha medo. De ele vir atrás de mim também. Mas quem ele é, Helena? Me diga o nome verdadeiro. Outro silêncio. Mais longo. Você ainda não entendeu? A voz falhou. Não existe um nome verdadeiro, Clara. Ele já foi Marcos. Já foi Elias. Já foi Daniel. Mas todos eles são o mesmo. Isso não é possível. Você está dizendo que... Eu estou dizendo que ele não é como a gente. A ligação caiu. Fiquei ali, com o telefone no colo, o eco daquela frase martelando nas paredes do meu peito. Ele não é como a gente. Corri até as cartas novamente. Peguei a foto antiga. Olhei cada traço daquele rosto que se repetia ao longo dos anos. A mesma cicatriz, o mesmo olhar, o mesmo homem. Não envelhecia, não mudava. E ainda assim, sempre voltava. Sentei no chão. E pela primeira vez, deixei que a pergunta emergisse com força total. Com quem exatamente eu me envolvi? E por que depois de tantos anos ele ainda me observa? Não dormi. Não comi. Passei o dia cercada por papéis, cartas e lembranças que já não me pertenciam como antes. Era como se minha vida tivesse sido emprestada para uma história escrita por outro. Por ele. Por aquele que agora eu nem sabia mais como chamar. Daniel, Marcos, Elias, ou algo pior. A cada carta lida, a cada diário revisitado, mais peças se encaixavam, não em uma narrativa de amor ou arrependimento, mas em algo muito mais complexo, manipulação emocional calculada. Desde o início, desde a primeira vez que ele segurou a porta da padaria para mim, tudo havia sido arquitetado. Eu não era um acaso. Eu era um destino traçado por ele. Bia tentou me alertar. Helena tentou me proteger. Mas eu amei. Eu acreditei. No fim da tarde, fui até a caixa de correspondências. Havia outro envelope, branco, liso, sem nome, sem selo. Dentro dele, apenas um papel. Volte ao lugar onde ele te beijou pela primeira vez. Fiquei alguns minutos parada. A lembrança surgiu devagar, como um sonho antigo. A Praça do Coreto, no bairro Velho. Era um lugar simples, mas foi lá que ele segurou meu rosto com as 2 mãos e disse: "Você não imagina há quanto tempo espero por isso." Na época, achei romântico. Hoje, pareceu um aviso. Esperei anoitecer. Peguei uma lanterna, o caderno da Bia e fui até lá. A praça estava vazia, o coreto intacto, mas algo me incomodava. O ar, o silêncio, a sensação de que não estava sozinha. Caminhei devagar até o centro da estrutura de ferro, e no chão, sob uma tábua solta, vi algo diferente. Me ajoelhei. Levantei a madeira com cuidado. E ali, escondida em um compartimento estreito, havia uma última carta, fechada com cera. Selo antigo, sem data. Abri com as mãos firmes. E li: "Clara, se você chegou até aqui, então finalmente soube. Finalmente viu. Você sempre foi diferente. Mesmo quando não lembrava. Mesmo quando apagaram de você a memória do encontro. Nós nos conhecemos antes, quando você era pequena. Você olhou para mim e sorriu. E naquele dia, eu soube que você não teria medo. Que me aceitaria. Que um dia, você me ouviria. Mesmo que o mundo inteiro dissesse para fugir." As palavras pareciam pulsar. Sim, eu estive com sua irmã. Ela tentou me entender. Tentou me afastar.
mas não entendeu que o que temos não é escolha, é conexão, é tempo costurado em círculos. E eu voltei. Voltei porque chegou o momento de você saber quem é, e o que sempre foi. As mãos começaram a suar. Meu peito pesava. Você se lembra da cicatriz na sua cabeça? Aquilo não foi um acidente. Aquilo foi uma ruptura. Um momento em que seu tempo e o meu se cruzaram. E agora é hora de continuar o ciclo. Havia um endereço no final da carta. Um local fora da cidade. Um sítio abandonado, que eu reconheci como o antigo orfanato municipal, fechado desde os anos 70. Voltei para casa. Peguei a foto da infância. Reparei nos detalhes. Bia estava sorrindo, mas o sorriso era tenso. Eu estava olhando para o rapaz, para ele. E no fundo da imagem, uma estrutura enferrujada, o portão do orfanato. Aquilo não era uma lembrança de passeio. Era um aviso que sempre esteve diante dos meus olhos. Sentei no sofá com a respiração presa. E então, senti um arrepio, como se alguém me observasse. Virei lentamente o rosto para a janela. Ele estava lá, na calçada, em pé. O mesmo rosto, o mesmo olhar. O tempo não o tocou. Ele apenas me observava, como quem espera que o outro aceite o inevitável. Não sorriu, não acenou. Apenas me encarou por longos segundos, até sumir na escuridão como se nunca tivesse estado ali. E naquele momento eu soube. Ele não estava tentando se reconectar. Ele estava me chamando de volta. E a última carta não era um fim. Era um convite. O dia amanheceu nublado, como se o próprio céu hesitasse em iluminar o que eu estava prestes a fazer. Peguei o casaco, uma lanterna e a caixa com todas as cartas. Todas. Até as que doíam, as que me rasgaram, as que me fizeram odiá-lo e amá-lo ao mesmo tempo. Dirigi por quase 2 horas até o interior. As estradas estavam vazias, só o som dos pneus no asfalto molhado e meu coração batendo como um tambor no peito. Quando cheguei, o orfanato estava exatamente como nas fotografias antigas. Paredes altas, rachadas, portões enferrujados e janelas tapadas com tábuas. Um lugar que o tempo tinha esquecido. Ou poupado. Empurrei o portão devagar. O rangido soou como um aviso. Entrei. O mato alto engolia os caminhos. O cheiro era de terra, de abandono e de algo que eu não conseguia nomear. Um silêncio espesso, quase sólido, como se o próprio ar guardasse segredos. Segui em direção à ala leste, o local descrito na última carta. Passei por corredores vazios, com brinquedos quebrados jogados pelo chão, desenhos infantis nas paredes já apagadas pelo tempo. Cada passo parecia afundar em uma memória que não era só minha. Cheguei a uma porta de madeira, entreaberta. E lá estava ele, sentado, como se esperasse por mim desde sempre. Mesmo rosto, mesmo olhar. Mas agora, havia algo diferente. Algo nos olhos. Um cansaço que não era físico. Era eterno. Clara, ele disse, com a voz baixa, sem surpresa. Quem é você? Minha pergunta saiu como um sussurro sufocado. Ele olhou para mim por longos segundos, depois abaixou os olhos e disse: Não existe um nome para mim, porque nomes não duram o suficiente. Fiquei em silêncio. Você não está aqui para entender com a mente. Continuou. Está aqui para lembrar com o que sente. Você conheceu minha irmã. Sabia de mim. Me procurou quando eu era criança. Eu não procurei. Eu reconheci. As palavras soaram como sentença. Por quê? Porque você sempre soube. Mesmo quando apagaram de você. Apagaram o quê? Ele se levantou lentamente. Andou até uma parede. Retirou um painel de madeira podre. E atrás, revelou um mural antigo, cheio de fotos. Crianças, mulheres, sempre mulheres. Todas com olhos semelhantes. E em cada foto, ele, o mesmo rosto, a mesma idade, sempre presente. Isso é impossível, eu disse, a voz tremendo. Não para mim. Olhei novamente as imagens. Havia uma mulher que parecia minha avó. Outra, minha mãe. Uma jovem que poderia ser minha filha. Você sempre esteve com elas? Não com todas. Só com aquelas que carregam o traço, a lembrança, o chamado.
E depois? Ele me olhou, triste. Depois elas esquecem, ou desaparecem, ou me deixam. As palavras cortaram fundo. E eu? O que eu fui pra você? Ele se aproximou, devagar, o rosto a poucos centímetros do meu. Você foi o erro, porque eu te amei de verdade. Lágrimas desceram, mas não por dor, por confusão. Você me traiu, me destruiu. Eu tentei ir embora, mas você guardou as cartas. Porque eu precisava lembrar? Não, ele sussurrou. Porque uma parte sua sempre soube que a história não tinha acabado. Ele estendeu a mão. Na palma havia um objeto pequeno, o símbolo. O losango cortado ao meio, entalhado em madeira escura. Eu o toquei. E naquele instante, eu vi. Vi o quintal da infância. Vi o momento em que caí. Vi meu corpo pequeno correndo até ele. Vi minha irmã gritando. Vi o clarão. E vi o momento em que tudo apagou. Quando voltei a mim, estava sentada no chão. Ele não estava mais lá. O orfanato, em silêncio. Mas agora eu sabia. Sabia porque guardei cada carta. Sabia porque nenhuma dor me fez destruí-las. Porque aquelas palavras eram os fios invisíveis que me ligavam a algo maior que dor, maior que amor, maior que eu mesma. Ele existiu. Ele me moldou, me escolheu. Mas agora, eu escolhia o fim. Voltei para casa, e naquela mesma noite, queimei as cartas no quintal. Uma por uma. Com lágrimas, sim. Com tremores, sim. Mas com paz. Porque às vezes, perdoar é esquecer com intenção. E guardar as cartas foi meu jeito de me manter viva. Mas queimar foi meu jeito de voltar a ser minha.